O Vander ele fez uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que o senhor colocou aqui, da questão da memória dos russos em relação a atos que atentam ou atentaram contra os russos e a Rússia. E ele lembrou de 2014 em Odessa, que houve um massacre em Odessa em 2014. Então ele disse, se esse componente, na visão do senhor, se o senhor acredita que o presidente Putin e a liderança russa tenham considerado essas situações como a de 2014 em Odessa, e aqui eu faço um adendo meu, os ataques contra civis no Donbás, Luhansk, Donetsk e tudo mais, como atos cumulativos, situações que foram se acumulando para que a Rússia, em 24 de fevereiro, entrasse no conflito. Ou a Rússia verificou que havia, o serviço de inteligência teriam verificado, que é uma outra coisa que muita gente aventa, analistas internacionais, militares, políticos, que a Rússia teria verificado que havia uma ameaça de ataque contra Luhansk e Donetsk e, eventualmente, contra a própria Rússia a partir da Ucrânia. Qual o senhor acha que é o mais plausível nessa narrativa? Não, aqui não pode fazer uma ou outra. Uma está ligando com outra. Primeiro que eu não vou abrir segredo para que você sabia. Todos os crimes que fizeram começando de golpe de 2014 e crimes que foi feito na Ucrânia, está aberto para cada acto, está aberto processo de investigação. Existe para cada, tem caso, onde está nomes, quem está participando, está entrevistando pessoas, caso está pronto para fazer um processo tipo Nuremberg, desde o começo de 2014. Esse é o primeiro. E depois do ataque com Lugansk e Donetsk. Também foi calculado, por exemplo, ataque contra Lugansk e Donetsk, foi calculado perdas materiais e físicas. Agora a Rússia seriamente está discutindo assunto que é para quem mandar essa demanda, porque se a Alemanha está assinando o acordo de Minsk e está garantizado o paz para Donetsk e Donbass, estava mentindo e se não queria cumprir, então, teoricamente, a Alemanha, como garante, está responsável por todas as destruições que foram feitas no Lugansk e Donetsk. Então, a Alemanha tem que responder por isso. Então, esse fato está confirmado. Agora, que antes de começar a operação especial na Ucrânia, você lembra que em dezembro a Rússia mandou pedido para os OTAN e Estados Unidos para que eles assinaram um acordo que eles não vão avançar a OTAN no território russo, tem que retroceder nossos territórios, cumprir o que foi feito anterior. OTAN e Estados Unidos negou fazer isso em dezembro. A partir de lá, a inteligência russa já sabia que existia planos para ataque à Ucrânia, para a Rússia, com explosivos, bombas sujas nucleares no território russo, para envolver isso na Terceira Guerra Mundial. Então, a Rússia sabia, então eles atacaram previamente, eles falavam Putin abertamente. E agora, com a confirmação do chanceler alemão de Merkel, que ele confirma que esse fato de fato existia, que eles prepararam a Ucrânia para ataque à Rússia. Então, obviamente, a Rússia começou contra-ataque, como Putin várias vezes falou anteriormente, se a luta não se pode evitar luta, tem que golpear primeiro. Isso que a Rússia fizeram, porque a guerra entre a Ucrânia e a Rússia mesmo começaria se a Rússia não atacaria, mas em condições piores para a Rússia. Então, tudo isso conjunto. Perfeitamente. O Francisco está perguntando, se houver mudança de regime no Irã, será que a Rússia e a China poderão intervir? Qual a opinião do senhor? Não, a minha é a seguinte, eu acho que a situação no Irã, como na China, é muito inflada por razões de prensa. No Irã não está acontecendo isso. Eu, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um amigo meu que mora na China, no Xangai. Então, quando começou esse todo problema de Guangzhou, de problema China, eu perguntei ele o que está acontecendo. E ele me falou que existe desacordo, mas são pequenos, são coisas que não são muito relevantes, mas a prensa ocidental faz isso como uma grande revolução. Acontece. A mesma coisa acontece em Irã. Você tem que entender que Irã e Pérsia,
país com história milionária, milhares de anos. Então, eles têm suas tradições. Eles não querem que o mundo ocidental entre no Irã, a maioria das pessoas. Então, eu não acredito que vai ter alguns cambios no Irã. Não acredito absolutamente, porque considero que a união de governo e povo é muito grande no Irã. É a minha opinião. Como o senhor vê esses drones iranianos que estariam sendo utilizados pelos russos? É verdade que os drones iranianos estão sendo utilizados? Porque, veja, a Rússia está com o Irã fazendo uma aliança estratégica militar. E mesmo agora, na semana passada, houve uma reunião com o ministro de Defesa de Irã e com o ministro de Defesa da Rússia, onde conversaram como parte de colaboração deles. A Rússia usa drones iranos, mas não de tão grande escala, porque os drones de Irã se chamam Shakid. Os russos são Gerani, ou seja, de planta, se chama, não planta, Gerani. Eu não sei se existe no português Gerani, de uma planta que é na cidade. Então, são tecnicamente parecidas, se como falar, carro de Mercedes igual que Lada, também carro, mas... Pode ser gerânio, né? Pode ser gerânio. Gerânio, sim, exatamente, gerânio. Drone, mas parecidos, mas não são iguais. Essa produção russa, e o russo agora está fazendo grande escala esses drones, porque são muito baratos de produção. Existe colaboração técnica com Irã, sim, existe, isso sim.